Bom, meu tema é sobre a crise da separação de poderes na Constituição de 88. E aí talvez a crise que a gente tanto ouça falar, né, porque o Brasil está eternamente numa crise, mas como falou o professor Ingo, nós melhoramos muito nesse período. Talvez não chegamos aos 20% de confiança, professor Juarez, que temos nos outros brasileiros, estamos só em 15%, mas melhoramos muito, principalmente na perspectiva de tentar construir instituições mais sólidas e instituições mais duráveis, o que na nossa história constitucional não era algo muito presente. A Constituição de 88 pode ter todas as suas falhas, e se ela tem falhas, é responsabilidade nossa. Ela não foi feita por ninguém fora dos brasileiros, então ela é uma responsabilidade que nós temos, mas ela avançou muito. Ela avançou muito, só que ela tem limites. Ela tem limites porque, muitas vezes, se espera da Constituição algo que ela não pode entregar, que é a mudança da cabeça das pessoas. Você pode ter a Constituição mais progressista do mundo, se as pessoas não pensarem da forma como essa Constituição está escrita, ela não vai para frente. Então, o Brasil, com uma Constituição democrática, que tenta solidificar instituições, ter vozes que falam pela volta do regime militar, a culpa não é da Constituição. A Constituição não tem nada a ver com isso. E quando nós pegamos a história da separação de poderes, acho que um fato é muito importante. O desenho constitucional original da separação de poderes, ele foi feito, inclusive, com a participação do próprio Supremo Tribunal Federal, que, durante o processo constituinte, pasmem, aceitou julgar mandados de segurança sobre matérias que estavam sendo tratadas naquela Constituinte, interferindo em alguns temas que foram ali colocados, interferindo para manter, muitas vezes, estes temas. E isso causou um desenho que é qual? Causa um desenho onde o sistema brasileiro, que é o sistema que se segue clássico de tripartição, ele vai ter uma oscilação que é uma oscilação normal no mundo. Sempre você vai ter uma interpretação que, em determinado momento, é mais amiga do Poder Executivo. A gente vê muito isso nos Estados Unidos, né? Nas questões de segurança nacional, você vai ter uma interpretação mais próxima do que pensa o Poder Executivo. Na Europa, você vai ter uma interpretação mais próxima do Poder Legislativo, por N fatores, e o Poder Judiciário também tem uma interpretação, muitas vezes, favorável da Constituição a si, até pela sua ideia de defensor da Constituição. Mas, quando a gente pensa o caso brasileiro, a crise que é tão comentada e citada, ela também é uma crise democrática. Não tem como você fazer um sistema efetivo de separação de poderes sem uma democracia efetiva. E, nesse aspecto, nós que avançamos, porque nós temos, independente de qualquer coisa, o processo eleitoral que nós vamos ter domingo, pelo menos para mim, é frustrante, porque nós debatemos muito o que odiamos dos outros e não debatemos dos problemas que temos, por exemplo, dos problemas que temos, por exemplo, de ajuste fiscal, de temas de reformas que temos que fazer. Nós não debatemos isso, ou seja, nós vamos escolher 2 candidatos, ou um candidato, não vou fazer futurologia até para não entrar em brigas, né? Mas vamos escolher 2 ou 1 candidatos que nós não sabemos, claro, quais são os seus projetos, a não ser que nós vamos ter um padrão escandinavo a partir de janeiro, porque, pelas promessas, em janeiro, o Brasil vira um padrão escandinavo de desenvolvimento, de democracia, e vai conseguir ter um desenvolvimento e um progresso muito grande, o que sabemos que não é verdade. Sabemos que não é verdade, o próximo presidente pode pegar um dos maiores pepinos da história. Projeções do Senado indicam que o orçamento só vai ser superavitário em 2026. Ou seja, o próximo presidente trabalhará sempre com orçamento deficitário. E ele prometeu, um dos 2 eleitos vai ter prometido um monte de promessas e de direitos que serão concretizados. Então, sobre esse aspecto, a Constituição ela precisa, para que o sistema de separação de poderes se efetive, de uma real e efetiva mudança democrática no Brasil. E aí, o ponto comentado anteriormente da necessidade de uma reforma política. Nós precisamos discutir isso. Não sei se por uma constituinte exclusiva, como foi proposta há um tempo atrás, não sei se por um debate mais amplo, mas nós precisamos melhorar a forma de representação. O professor Juarez deve conhecer a professora Nádia Urbinati, que tem trabalhado muito isso, mas o problema da representação é um problema mundial, né?
Não é um problema brasileiro. Aí também tem outro ponto que a gente tem que ter clareza. O problema da representação não é brasileiro, ele é mundial. Um partido que não existia fez o Reino Unido sair da União Europeia. O Brexit foi promovido por um partido pequeno, que nunca existiu na história democrática do Reino Unido, e conseguiu tirar o Reino Unido da União Europeia, com mentiras. Com mentiras. Aquele escândalo lá do Facebook é decorrente muito desse processo. Então, quer dizer, a representatividade está em crise no mundo todo. E no Brasil essa crise é piorada porque nós não tínhamos musculatura de desenvolvimento. E aí vem um outro aspecto. Quando nós fazemos uma nova Constituição num processo de transição constitucional, ou seja, a passagem da ordem anterior para a nova, de maneira que essa passagem foi feita de forma sem uma ruptura drástica, isso deixa sequelas. E estas sequelas que nós temos, estas sequelas que ficaram, acabam impactando principalmente que a separação de poderes seja vista como aquela frase, independência dos poderes, significa o quê? Eu mantenho o meu poder contra os outros que querem invadir. Isso é ser independente. Eu mantenho o meu nicho, eu fico aqui, e quem quer invadir o meu nicho está me ofendendo. Quando, na verdade, você precisa, na interpretação do princípio da separação de poderes, compreender algumas questões, principalmente que o princípio da separação de poderes nos dias atuais, ele é muito mais cooperativo. Nós temos uma ideia de separação de poderes hoje que é cooperativa. Por exemplo, quem é que dá base ao presidente? O Congresso. Muito mais do que fiscalizar o presidente, o Congresso hoje garante a base. É um nefasto presidencialismo de coalizão que foi difundido pelo Fernando Henrique, que talvez tenha chegado ao seu ápice ali em alguns períodos do governo Lula, e que destruiu a presidente Dilma Rousseff, e que aniquilou o presidente Temer, e que vai destruir o próximo. Porque os caras já estão deixando claro que o jogo vai ser jogado da mesma forma. Então, quer dizer, sobre essa perspectiva, um sistema como o atual, ele precisa ser visto dentro, principalmente, dos avanços que tivemos. E que avanços que nós tivemos? Eu acho que foi um grande avanço você ter, com a Constituição de 88 e, posteriormente, com a Emenda 45, o início de uma perspectiva de controle externo do Poder Judiciário. Isso é um grande avanço que nós temos. Podemos melhorar? Podemos melhorar e muito. Podemos melhorar a forma, a maneira como o órgão se comporta, a sua composição, mas já foi um avanço. Melhoramos muito, por exemplo, na ideia de regulamentação de atos do Poder Legislativo. O que eu quero dizer com isso? Principalmente no exercício da atividade parlamentar. Melhoramos sim. Temos hoje, por exemplo, uma situação mais clara em relação às imunidades parlamentares, que acredito que devem ser mantidas de toda forma. Qualquer discurso contra a imunidade parlamentar é um discurso antidemocrático. Justamente por quê? Justamente porque a imunidade é uma das garantias mais importantes que você tem no Estado constitucional. Então, toda vez que nós vemos a imprensa... A imunidade material. Toda vez que nós vemos a imprensa fazer um discurso contra imunidades parlamentares, ela vai fazer um discurso contra a própria democracia. Justamente por quê? Justamente porque ali está um dos cernes do exercício da atividade do Poder Legislativo. E temos uma evolução, sim, apesar dos pesares, no campo do próprio Poder Executivo. Só que o Poder Executivo talvez seja, dos três, o que menos sentiu essa evolução, porque nós não temos tido sorte de ter bons ou governantes com carisma. Não vou dizer bons no sentido do que fizeram ou não quero entrar nesse mérito, mas pessoas com carisma. E o Brasil tem muito essa figura do chefe do Poder Executivo como uma espécie de salvador, né? A gente acha que uma pessoa vai entrar lá e vai nos salvar. A gente vai votar domingo, vai para casa, bem tranquilo, vai chegar na segunda, tranquilo, o cara já começa a dizer, dia 1º ele começa a nos salvar e a gente está de boa. A gente está de boa. Ou seja, esperamos dele tudo. Aí, daqui a 6 meses, ele não faz e a gente começa a criticar. Aí ninguém votou nele. Daqui a 6 meses, desaparecem os eleitores do vencedor. Eles desaparecem. Todo mundo é contra. Eu nunca gostei do cara, eu nunca votei. O que botaram aquele adesivo no meu carro não fui eu, estavam querendo... Não sei. É importante que se veja que, para que você possa efetivamente aprimorar a separação de poderes, você precisa aprimorar as próprias regras democráticas e fortalecer essas regras democráticas. E aí, eu acho que vem um ponto que talvez seja preocupante. Quando a gente fala de separação de poderes, talvez um dos grandes pontos da ideia, da teoria da separação de poderes, é o limite que tem o poder. Montesquieu vai falar isso, outros autores vão falar isso. E, nesse aspecto, nós temos um déficit, principalmente que eu vejo da última década, que é um enfraquecimento do poder legislativo, me parece uma covardia, talvez, professor, do poder legislativo em algumas ações, em algumas regulamentações,
E aí, como escreveu o ministro Ricardo Lewandowski, que agora, acho que é mais ou menos 2 meses, 3 meses, uma passagem ao Poder Judiciário de algumas questões. E aí voltamos à questão da imunidade, à questão do foro privilegiado, tramita uma PEC no Congresso Nacional, e essa PEC não foi votada. Essa PEC acabou sendo, ou tendo, uma decisão do Supremo sobre a questão do foro privilegiado, porque o Congresso não o fez. E aí vem um ponto que é muito preocupante. O Poder Judiciário ele exerce um papel central no Estado de Direito. As garantias da magistratura elas devem ser defendidas com unhas e dentes de forma inquestionável. Agora, esperar que o Poder Judiciário faça transformações que são da órbita de outros poderes, me parece também uma ilusão, da mesma forma que achar que o presidente eleito vai resolver nossas vidas. E aí me parece que o período de ativismo que vivemos, o período que nós temos recentemente no Brasil, de decisões muitas vezes principiológicas, e que são decisões principiológicas vazias ou amplas, elas geram para o sistema de separação de poderes, e principalmente no momento que se vive, nesse momento onde nós temos uma efetiva e forte briga da sociedade contra a corrupção e contra uma série de outros elementos, me parece central que se tenha noção dos limites do que o Poder Judiciário pode fazer. O Poder Judiciário tem limites claros na sua atividade. Alguns déficits democráticos não serão superados pelo Poder Judiciário, serão superados pela sociedade atuando democraticamente. E esse me parece um ponto também importante de ressaltar aqui. Nossa democracia, sob o aspecto formal, ela melhorou. Nós temos hoje uma democracia formal talvez melhor estruturada, mas a democracia, enquanto um respeito à diferença, ela piorou. Parece impressionante. Nós vamos realizar mais uma eleição presidencial e talvez seja a eleição presidencial menos democrática que nós temos, porque não se respeita a diferença. Usam-se termos como fascistas e comunistas de uma forma tão vazia, todo cara que não concorda comigo, ele fica num dos dois lados. Se eu estou de um lado, ele está do outro. E isso gera o quê? Isso gera claramente um discurso que se utiliza da crise dos poderes, principalmente uma crise democrática, para defender que os poderes não servem para atuar ou não cumprem a sua função de atuação. Esse discurso precisa ser veementemente negado, esse discurso precisa ser veementemente questionado, porque isso é uma mentira. Nós temos, com a Constituição brasileira, mecanismos para, primeiro, aprimorá-la, dentro da medida do possível. Temos, como falou o professor Juarez, milhares de PECs, milhares de propostas de emenda, das mais variadas. Tem até aquela que quer botar que todo poder emana de Deus, né? Tem uma PEC que tramita lá e que quer... professor Samuel, todo poder emana de Deus, das mais variadas situações, mas, principalmente, dentro do sistema atual, é importante lembrar que o texto de 88, ele conseguiu avanços numa sociedade que não avançou, talvez, no que ela mais esperava da Constituição, que é a democracia. Em 5 de outubro de 88, quando Ulisses Guimarães, e eu me lembro da época, né, era adolescente na época, eu lembro que tinha um jornal da Constituinte, passava antes do Jornal Nacional, né, com todo o trabalho lá do dia da Constituinte. E eu lembro do último, assim, que o Ulisses Guimarães quase chorando, amanhã terminaremos a Constituição e tal. O que ele queria simbolizar naquilo ali? Era o retorno de uma perspectiva democrática. E eu volto a falar, nós vamos ter a eleição menos democrática da nossa história constitucional após 88. Justamente essa Constituição entregará ao eleito uma fragilidade muito maior que anteriormente. E essa fragilidade faz com que esse presidente eleito e esse Congresso que será eleito se tornem cada vez mais fragilizados, principalmente dentro do exercício das suas funções. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Então, se nós avançamos muito na interpretação de alguns elementos da Constituição, se conseguimos avanços no campo social, se conseguimos avanços na esfera de todos os poderes, como eu falei, e eu acho que é inegável reconhecer esses avanços, o momento ele é muito preocupante. Principalmente um momento preocupante pela desvalorização que nós temos para algumas instituições. E eu localizo muito isso no Poder Legislativo. O Poder Legislativo é eleito por nós e composto por pessoas como nós. Acho engraçado, eu vou citar um caso, porque é um caso que existe e acho que não tem por que esconder. Atualmente, a candidata vice-presidente do candidato Geraldo Alckmin é a senadora Ana Amélia. A senadora Ana Amélia era jornalista. Vivia criticando, por exemplo, as atuações do Congresso Nacional. Quando ingressa, ela faz o quê? O mesmo.
mesmo. Ela foi apoiada até terça-feira pelo Centrão, né? Parece que o Centrão desembarcou da candidatura, não sei, não cabe aqui comentar, mas foi o Centrão que fez com que toda essa política que é questionável, que as pessoas odeiem, seja mantida. Veja, eu não estou dizendo que a Ana Amélia tinha que fazer, eu acho que ela não tinha condições para fazer uma pessoa, mesmo que ela fosse muito bem intencionada, talvez ela não conseguisse. Só que, quando a gente faz críticas vazias, como foram feitas durante muitos anos por alguns comentaristas, isso mostra o quê? Apenas a desvalorização. E para que a gente consiga melhorar o sistema de separação de poderes e para que você consiga fazer uma interpretação evolutiva e manter avanços que nós conseguimos nesses 30 anos, é necessária a valorização das instituições. O Congresso Nacional tem defeitos? Tem. Eu sou responsável. Primeira coisa é essa, eu sou responsável por esses defeitos. Como podemos melhorar? É por uma reforma política? É por uma reforma partidária? Não sei. Aí a gente tem que discutir. É preciso que a gente discuta esses elementos, mas, principalmente, que a gente valorize e que tenha clareza sobre a importância que essas instituições ocupam dentro da ordem constitucional brasileira. Mas me parece que, se a Constituição superar aí mais um período e que as propostas dos dois principais candidatos não sejam viabilizadas de uma nova Constituição, me parece um equívoco, há uma perspectiva muito boa de que essa crise, talvez, passada a crise mundial, também da democracia, porque nós também não podemos esquecer, vivemos uma crise democrática hoje, mas talvez a nossa eleição não seja muito diferente do que você tem em outros países. Eu sempre recomendo aos meus alunos aquele documentário do Netflix, Get Me Roger Stone, que conta a história do cara que criou o Donald Trump, né, que é o seu grande marqueteiro político. E o Roger Stone ele vai mostrar um tipo de política que é a política que está sendo feita atualmente, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina. Em vários países do mundo se faz esse tipo de política. E, principalmente, se a gente quiser avançar como a Constituição ela nos propõe, e esse avanço depende da sociedade, talvez seja importante discutir esse tipo de política, se é esse tipo de política que realmente nos levará a algo. Então, encerro aqui, professor, agradecendo. Muito obrigado. Uma boa tarde.